tudo bem? Hoje a gente vai falar um pouquinho da continuidade, né? A nossa conversa da conquista do ambiente terrestre. Então, a nossa última aula foi sobre as aves. Eu pedi para você uma atividade que relacionava um pouco o nicho ecológico dos animais, o hábito seu de consumo com o seu bico. Pedi uma atividade, vocês fizeram ela a cada 4, né? Um grupo de 4 pessoas. E aí vocês pensaram em um animal por bico, né? Dei alguns exemplos de uns animais que eu sempre vejo por aqui e a gente deixou essa atividade. Ela vai ser corrigida, lógico, né? Que a cada grupo eu vou corrigir suas atividades. Mas o que eu queria dizer para vocês é que às vezes o animal ele tem uma classificação de bico e você colocou lá, então quem que é um animal pescador? Aí tem aqui, pescador de superfície, né? Então, um animal pescador, beleza. Quer dizer que o pato e esse pescador de superfície, eles têm que comer a mesma coisa do que esse rede de pesca e sempre para sempre, não. Ele não é totalmente fixo, né? Não é porque ele tem capacidade de comer que ele só vai comer aquilo. Então, pouco depois de eu ter gravado a aula de aves, eu vi um dia inteiro animais com bicos totalmente diferentes, que era o caso do quero-quero, da gaivota, do urubu e do carcará. Animais com bicos diferentes, tentando comer a mesma carcaça de bicho. Então, eles são animais que podem comer peixes, né? Agora, eu nem sabia que quero-quero se interessava por carcaça. Mas ele estava lá, disputando. Então, o que a gente pode concluir com isso? Que não é porque ele tem aquele bico que ele vai comer aquilo o tempo todo. Ele pode comer o que está disponível também, e não só o seu hábito, né, de consumo. Então, a gente acabou de falar das aves. Então, desde répteis, a gente está falando de animais que são restritamente, que ganharam, né, o ambiente terrestre, não são estritamente terrestres, mas ganharam o ambiente terrestre. Então, olha lá, a gente falou que os peixes só estão no ambiente aquático, bichos mais primitivos. Peixe anfíbio, aquático e terrestre, 2 vidas. Répteis, aquático e terrestre, mas é o que ganhou o ambiente terrestre com seus ovos calcários. Depois a gente veio com as aves e agora estamos nos mamíferos, o último grupo de vertebrado, tá? Então, quando foi que ele surgiu? Já do meio para o final do Cretáceo, então realmente é o grupo de animal mais novo de todos os vertebrados, tá? Então, o mamífero tem como palavras-chave, né? Então, a gente classifica mamífero, como que a gente classifica mamífero? É mamífero porque mama, então tem glândula mamária. É mamífero porque tem pele com pelo. É mamífero porque tem circulação completa, né? Então ele é tetracavitário, 2 átrios e 2 ventrículos, 4 cavidades, né? Dentro do seu coração. Circulação é dupla e fechada. A respiração é pulmonar, sendo que a sua unidade é o alvéolo. A presença dos músculos intercostais e do diafragma. Então, o diafragma é essa membrana muscular que fica abaixo do pulmão. A fecundação ela é interna, a maioria é vivíparo, tem diferentões, e presença de útero, tá? Bom, então, quando a gente fala de subfílio vertebrata, classe mamália, é comum a gente falar essas características que eu acabei de dar. Então, a presença de glândulas mamárias, é o corpo coberto de pelos, independente do calibre do pelo, mas o corpo é sempre revestido de pelos. Ele tem diferenciação de dentes, então os dentes incisivos com caninos, pré-molares e molares. O diafragma, que é essa membrana muscular abaixo do pulmão, que tem como função, além de fazer uma otimização da inspiração e da expiração, garantir a permanência de ar e que o ar seja eliminado aos poucos durante as vocalizações. Aí, aqui tem 2 exemplos, fofofauna para o golfinho, né? Todo mundo adora o golfinho, ele é bem fofinho. E a equidna, que é um monotremado, um mamífero bem diferentão.
É mamífero porque mama, então você aí, cidadão, cidadã que está me assistindo, ser humano, você, indivíduo hominídeo que está me assistindo, é um mamífero. Isso quer dizer que você foi feito para mamar na sua mãe. O que acontece? Existe toda uma estrutura, um sistema que enfraquece essa situação da amamentação humana, tá? Então, o ser humano não se olha como bicho, não se vê como um animal mamífero, e o manejo que é proposto da amamentação não favorece a amamentação. Então, a maioria das mulheres já saem do hospital com a receita lá do leite de vaca para os seus filhos, e isso é uma prática. A mamadeira é uma prática, a mamadeira é um bico artificial que confunde o mamífero bebê, né, ser humano, mamífero bebê. Então, existem muitos mitos em torno da amamentação. As mulheres acham que porque o peito murcha, ele parou de produzir leite, sendo que o leite só é produzido enquanto o bebê suga. A gente vai ver isso melhor em sistema endócrino, o sistema de produção e ejeção do leite. O peito não é estoque, ele é uma fábrica, então é o que eu acabei de dizer. Quando o bebê está aqui, tá vendo esse exemplo? Pega correta. Pega correta quer dizer quando o bebê está com a boquinha bem alojada no mamilo da mãe, para que ele consiga fazer uma sucção adequada. Outro grande mito que acomete as mães é que depois do primeiro ano o leite vira água e não tem mais nada dentro do leite, que é mentira. Então aqui tem um gráfico falando da composição do leite materno no segundo ano de vida, ou seja, quando o bebê já tem mais de um ano, uma explosão de vitamina A, teores consideráveis de ferro e proteínas, também tem uma função energética importante. Acho que é isso que mais diminui depois, né, o leite maduro, né, o leite do recém-nascido. Muitas vertentes da pediatria consideram o bebê humano de 0 a 3 meses como um período de esterogestação. O que isso quer dizer? Ele não está num período de aprender nada ainda, ele ainda está tentando reconhecer o ambiente, é como se ele ainda estivesse sendo gestado. Ele basicamente nasce para crescer e engordar. Então, o leite materno, nesse primeiro período da vida do bebê, ele é super gordo, tem um poder energético bem alto, e proteínas bem altas, e bastante água, ele é perfeito, né? E por que eu gosto de dizer isso? Para que você, quando você for ter seu filho, você lembre dessa provocação e busque informação de qualidade para nortear a sua vida, sabe? A recomendação da OMS é que o aleitamento materno seja até os 2 anos ou mais de vida do bebê, e aqui no Brasil a gente amamenta muito pouco, porque existe essa coisa do amamentar com hora marcada, né? O bebezinho, como, não, ele só tem que mamar de tantas em tantas horas, e já apresentam um relógio, né, para o menino, para uma criança recém-nascida, e criança não tem isso, ele é mamífero, vai mamar no que se chama de livre demanda, que é quantas vezes o bebê quiser mamar, tá? Não tem essa de, ele tá fazendo seu peito de chupeta. O bebê humano, filhote, nasceu para ficar realmente próximo do peito da mãe, mamando o quanto ele quiser, tá? É que a nossa sociedade, ela tem já um grande pudor em ver mamilos, ela tem muita coisa que boicota o ato de amamentar, é bem contra um sistema de grandes marcas que vendem latinha de comida para você do momento que você nasce até o momento que você morre, né? O ultraprocessado até para recém-nascido, tá? Então, essa imagem aqui, ela é bem didática na importância da amamentação. A amamentação, ela apresenta ótimos benefícios para a saúde, é a nutrição perfeita, não precisa de complemento de nada, o leite materno é sim capaz de nutrir um bebê, previne da obesidade e várias outras doenças. Ações recomendadas da sociedade para fortalecer isso é limitar o marketing de fórmula, né, tentar lutar um pouco contra esse lobby dessa indústria, fortalecer sistemas de saúde, apoiar a licença remunerada, né, as mulheres trabalhadoras voltam aí a seus trabalhos antes do período de lactância restrita dos bebês, né. Bom, nós, mamíferos, então a gente tem de 18 a 26 ordens viventes de mamíferos. É um grupo que teve sucesso evolutivo graças a várias características, como a endotermia. Para isso, ele tem alguns mecanismos, como o pelo
pelo retém o calor, e a presença das nossas glândulas de suor ajudam a dissipar o calor, a perder o calor excessivo. O cuidado parental, então o filhote precisa do cuidado parental, ele é bem importante e garantir o sucesso reprodutivo. Então, também aproximando da realidade de bebês, os bebês, quando a mãe se afastava do bebê para procurar recurso, o bebê que chora e tem a mãe perto, foi o bebê que menos foi comido. Porque quando o bebê estava muito quietinho, a mãe ia para longe, vinha um predador e comia o bebê. Então, o bebê chorar a ausência da mãe é um aspecto evolutivo, né? É um mecanismo evolutivo para garantir sua sobrevivência. E é um dos elementos que garantiu o nosso bebê faz maior barulhão. Temos o desenvolvimento do encéfalo, cérebro, cerebelo e medula. Temos os membros bem eficientes na posição ventral do corpo. A gente vai ver que algumas ordens têm adaptações ao voo, a nado, né? Temos os sentidos muito bem desenvolvidos, olfato, audição. A nossa visão não é tão maravilhosa, as aves têm uma visão melhor do que a gente. E heterodontia, né? Então a gente tem vários dentes, como a gente já citou, que é uma ossada de preguiça gigante. Você consegue ver uma ossada dessa no Museu do Ipiranga assim que ele reabrir, ou fazendo visitas digitais. Vou fazer uma aula só sobre visitas digitais a museu. Aí aqui tem a anta, alguns outros mamíferos. Então, sinapomorfias, né? São glândulas mamárias, pelos do diafragma. Arco aórtico esquerdo, 4 cavidades cardíacas. A hemácia não tem núcleo. Até ave, todos os vertebrados têm hemácia nucleada. Mamífero não. A mandíbula formada por um único osso de cada lado. Articulação dentário escamosal. Então, é essa coisa da gente conseguir mastigar de forma otimizada. Os ossículos do ouvido médio, martelo, bigorna e estribo. Beleza. Aí, quando você estava lá no seu ensino fundamental, você estudou as divisões do filo vertebrata para monotremado, marsupial e placentário. Então, o nome aproximado, né, trazendo já para um vocabulário um pouco melhor, monotrema a gente chama de prototéria, metatéria para marsupial e eutéria para placentário. Você deveria lembrar, mas eu vou te ajudar. Monotremado, que são os mamíferos diferentões, um exemplo que já estava no primeiro slide é a equidna e o ornitorrinco. Então, eles botam ovos, não chocam, mas cuidam da prole. Eles têm glândula mamária ventral, mas não mama, o leite escorre pela barriguinha e os filhotes lambem. Não é um bicho cosmopolita, está naquela região com bichos polêmicos, como a Austrália, a Tasmânia, Nova Guiné. Tem mais ou menos 2 famílias, 3 gêneros, 5 espécies viventes. A gente está olhando para a cara de 2, então não tem grande variedade dentro desse grupo que a gente chama de intraclasse. Os marsupiais, então os marsupiais eles não têm a mesma produção hormonal do que o placentário, que consegue reter o embrião durante todo o seu desenvolvimento embrionário. Então a gente tem períodos longos gestacionais nos placentários e um período curto no marsupial. Então, o útero não retém esse embrião durante todo o seu desenvolvimento, ele sai, mas ele não está pronto. Então, o parto dos marsupiais, o animal não está pronto para a sua vida, ele ainda fica dentro de uma bolsa que a gente chama de marsúpio, tá? Tem uma ocorrência mais na América do Sul Central, também tem na Oceania. No Brasil, a gente tem 44 espécies. As espécies mais comentadas são os gambás, os primos dos gambás, né? Então, cuícas, tem vários nomes populares para esses animais, né? Que aqui no litoral a gente chama muito de saruê. Então, aqui no nosso litoral paulista existe uma grande variedade desses animais, que tem muita gente que chama de rato e não tem nada a ver com rato, tá? Aí aqui tem, todos nós somos espécies marsupiais da fauna brasileira, você não, aí tá aqui o canguru australiano. Os placentários, que são a grande maioria dos nossos mamíferos, onde a gente está inserido, e são 95% das espécies, então a gente
é um animal placentário. A gente fica dentro da barriga da mãe, dentro da placenta, que é um órgão que vem do endométrio, com estruturas derivadas do trofobastro e trofoderme, que são discos embrionários, tá? Por essa estrutura, então, esse órgão, ele é importante, que transmite e leva nutrição, oxigênio, anticorpo, hormônio, tudo via cordão umbilical. Então, a placenta é como se fosse um grande filtro que leva tudo de bom para nutrir o bebê. Aí tem também alguns mitos em torno do cordão umbilical, né? O cordão umbilical em volta do pescoço do bebê é motivo de desespero e parto precoce, e não é porque o bebê não necessariamente, o bebê não está respirando como a gente está respirando, né? Ele não está roxo porque ele tinha circular de cordão. O cordão ele pode entrar em colapso, né? Pode ter um problema quando ele é interrompida essa comunicação com a mãe. Então, o bebê já está grande e pode também bloquear essa comunicação com o joelho, com o pé, com o bumbum, com o braço, caso dê problema, né? Então, não necessariamente é a circular de cordão, tá? O bebê não fica roxo por causa da circular de cordão. É só uma comunicação, tá? Todos os bebês nascem roxinhos. Aí eles começam a respirar e ficam rosinhas, a partir do momento que o pulmão começa a funcionar, que é o último órgão do nosso corpo que fica pronto. Então, falamos bastante da placenta como esse grande órgão filtrador, e vamos agora para as ordens dos mamíferos. Então, a primeira ordem que a gente vai ver são ordem insetívora, bem fácil de decorar. Insetívora porque eles são adaptados para comer insetos. Então, aqui a gente tem uma topeira e um musaranho. O musaranho ele tem como se fosse uma trombinha, mas não é trombinha. Vamos falar da tromba alguns slides à frente. Um detalhe é que eles têm sempre esse focinho longo e pontiagudo, dente adaptado para comer inseto, então são dentes bem fininhos. O pé com 5 dedos e 5 unhas, exemplo mais famoso, as topeiras e os musaranhos. A ordem Quiróptera são os animais voadores, né, os famosos morcegos. Vale a pena destacar que de todas as espécies que a gente tem, aproximadamente 1.000 espécies de morcego, somente 3 são hematófagos, como quer dizer, que sugam sangue. A grande maioria é frugívoro, come frutas e insetos, insetívoros. Então, essa coisa, né, desse medo, pavor do que a gente tem do morcego, a gente, humanidade, tem do morcego, também é um asco infundado, tá? Aí coloquei aqui uma citação de um livro que tem ótimas ilustrações de morcegos endêmicos aqui do nosso Brasil, tá? Esse aqui também é um morcego brasileiro. Os membros anteriores, né, são adaptados a asas. Tem uma peça lindíssima de esqueleto no Museu do Catavento que compara a sinapomorfia da asa do morcego com outros braços, e é muito interessante contemplar essa obra para a gente ver que o ancestral evolutivo realmente é o mesmo e que a estrutura está presente repetidamente em vários animais bem distintos. Agora vem os lagomorfos. Os lagomorfos, a ordem lagomorfa, né? São animais, aqui estão o crânio desses animais, que tem 2 pares de incisivos adaptados para roer, mas não é a ordem dos roedores, tá? A gente coloca aqui o coelho e as lebres. Aí, alguns fatos curiosos, né, sobre a diferença de coelho e lebre. Então, o coelho, ele é menor, com orelhas menores. As orelhas já a lebre tem um corpo maior e orelhas mais longas, tá? A lebre, ela tem uma perna mais longa que o coelho, ela atinge uma velocidade bem rápida, chega até 60 km por hora, é um animal bem adaptado para a fuga, e é um animal que, no ambiente onde acontece, né, nativamente, é um animal que foi bem predado para caça, né? Muitos povos comem, se alimentam, né, desses animais. Aí tem os perissodátilos.
Os perissodáctilos são aqueles animais de corpos bem corpulento mesmo, né? Então, eles são ungulígrados, herbívoros. O que é um ungulígrado? Ele pisa no casco, tá? O lagomorfa é digitígrado, pisa nos dígitos. Então, os ungulígrados, ele tem esse pé, aqui também é um ungulígrado. Desculpa, gente, o meu mamífero aqui de casa resolveu latir no meio da aula, perdão. Voltando aí para os ungulígrados, né? São animais que pisam nos cascos, tá? Então, aqui tá o exemplo do que é ser ungulígrado. Essa ordem dos animais corpulentos, dos cavalos, das zebras, dos rinocerontes, é uma ordem onde eles são ungulígrados e eles têm número ímpar de dedos, ou 1 ou 3. Quando eles têm número par de dedo, aí é outra ordem, que é artiodáctilo. Então, os artiodáctilos já é um grupo bem maior de animais. Então, a gente tem a zebra, os bois, também é ungulígrado, né? Então, a gente tem um grupo muito maior, que vai até o camelo, que tem, então, se for para chutar, a gente tem uma diversidade maior nos artiodáctilos. Então, se é para pensar em perissodáctilo, pensa nos cavalos, nos rinocerontes e nas zebras, tá? O resto de ungulígrado você pode considerar artiodáctilo, tá? Que tem número par de dígitos e também são ungulígrados, tá? Aqui tá a diferença dos ungulígrados, quando sobra dedo, quando não sobra dedo. A ordem Sirenia vem, acho que tem gente que sempre relaciona com parecer sereias, né? Então, algumas classificações antigas, né? De estilo de corpo, né? Os chamados peixes-bois, né? Pertencem a essa ordem, os sirênias. Então, eles são aquáticos, com membros adaptados ao nado. Aqui está uma ossada deles, né? Um esqueleto deles. Um exemplo, né? De um peixe-boi, de um grande sirênio, tá? Aí vem a ordem dos probóscides. Então, o probóscide, a gente já ouviu esse nome quando vocês estudaram os lepidópteros, que é um grupo lá de inseto, dentro da classe de inseto tem os lepidópteros, que são as borboletas e as mariposas, que elas apresentam probóscide enroladinha. É a mesma coisa para falar dos elefantes. Então, aqui são elefantes dos mais primitivos aos mais modernos e contemporâneos. Então, aqui é meio que a história dos elefantes. Acho linda essa obra, bem ilustrativa. O que é uma probóscide? O que a gente chama de tromba? Então, é a junção do pavilhão de respiração, nariz, com o lábio superior. É o que forma uma tromba. Então, a tromba é a junção disso. Nariz, lábio superior e ainda sobra um lábio inferior. Os dentes incisivos são bem desenvolvidos e formam um marfim, que também é fruto de muita caça predatória. Muitas pessoas se interessam por esses marfins e abatem grandes animais em busca desses marfins. Os cetáceos, então os cetáceos também são aquáticos, sua grande maioria no mar. Então, aqui tem um exemplo de cetáceos da Ilha Grande, que é um arquipélago próximo do Rio de Janeiro, toda aquela região que tem uma grande biodiversidade. É lindo de ver a biodiversidade lá, inclusive de cetáceos, tá? Então, principalmente as baleias e os golfinhos. As baleias, então, e esses animais todos que compõem esse grupo dos cetáceos, eles são principalmente encontrados em mares e oceanos, têm os membros anteriores transformados em nadadeiras, ausência de membros posteriores e uma cauda bem desenvolvida. A narina no alto da cabeça. Os carnívoros, então a ordem carnívora apresenta grandes dentes caninos, então dentes caninos bem desenvolvidos, incisivos afiados e são digitígrados. Pausa para dizer, você não faz parte dessa ordem, tá ok? Você não é um animal da ordem dos carnívoros. Você é uma onça? Não, você não é uma onça.
Você tem esse crânio aí? Não, você não tem. Seu canino é proeminente aos outros, seu incisivo é super afiado, preparado para fatiar um pedaço de carne? Não, porque você é um primata. Você é um primata com 5 dedos na mão e no pé, com unha. Um dedo geralmente é oponível aos demais, é o polegar opositor, que fez a gente fazer esse movimento de pinça. Então, junto do nosso grupo, tem toda a galera dos macacos, né? Então, os primatas é uma ordem grande. Os hominídeos, existe uma evolução bem bonita dos hominídeos, existiu uma grande diversidade de hominídeos, tá? E o que somos resumidos, né? A essa visão binocular, cérebro desenvolvido, ficamos bípedes, né? Levantamos, andamos, temos uma cintura mais estreita, tá? E somos animais plantígrados. A gente pisa com a planta do pé. Diferente de outras ordens, só a gente pisa com a planta do pé. Aí tem a ordem Rodentia, que são os roedores. Os roedores, eles têm 2 pares de incisivos adaptados a roer, que cresce de acordo com o desgaste. Então, às vezes, você tem aí uma chinchila aprisionada numa gaiola na sua casa, e você tem que dar alguma coisa para ir roendo os dentinhos da chinchila, porque senão ele fica crescendo, né? Então, existe lá essa coisa do dente crescer, e são animais que precisam roer para gastar esses dentes. Tá? Então tem um grupo bem biodiverso também, marmota, castor, rato, camundongo, lemingue, capivara, chinchila, porco-espinho. A ordem Edendata, tá? Antigamente chamava de Chernata. Não possui dentes incisivos e caninos, tá? Tem alguns livros que dizem que eles não possuem dentes. Não é que eles não possuem dentes. Então, se você vai lá e procura o esqueleto de uma preguiça, tem dentes. Mas são dentes não tão desenvolvidos, não tem tanta distinção entre eles, e não tem nem incisivo nem canino, tá? Então, um exemplo dessa ordem são os tamanduás, as preguiças e os tatus. Bom, aqui a gente está vendo um resumo disso tudo, né? Um exemplo de todas as ordens de mamíferos, para a gente olhar para todos esses animais e ver como eles são biodiversos, como não tem não tem uma cara para mamífero. E também quero problematizar que quando a gente cria um infográfico, a gente humano cria um infográfico de animais, a gente adora se excluir, tanto que esse aqui não está aqui, né? A gente não está vendo aqui o ser humano, mas você é sim um animal mamífero, você é sim um animal que tem 98% de similaridades com os gorilas, você tem 96% de similaridade com grandes camundongos. Então, assim, somos muito parecidos geneticamente, muito diferente fenotipicamente, né? A nossa cara é muito diferente, mas todos os cachorros fazem parte da mesma espécie de cachorro. Então, o seu cachorro, pug de marca, é da mesma coisa, é da mesma genética. Se reproduzir com um vira-lata, gera um bichinho. Então, eles são da mesma espécie, tá? São muito biodiversos fenotipicamente, mas genotipicamente são nuances de diferença. Agora, para acabar esse grupo maravilhoso dos mamíferos, e a gente acaba a história da evolução e a conquista do ambiente terrestre através da história dos animais, a gente vai pensar em idades gestacionais. Então, você agora não vai se reunir em quarteto, você vai se reunir em trio, e vocês vão decidir 5 animais mamíferos de pelo menos 4 ordens, vão pesquisar a classificação científica dos animais de reino à espécie, e vai dar uma pesquisada de qual é o período gestacional de cada um desses animais que você pesquisou. Ilustre bem a sua pesquisa e crie um paralelo, tente comparar um animal com outro, tá? Na segunda aula dessa semana, a gente vai combinar a entrega dessa atividade e as dúvidas vocês conversam comigo através do chat, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula de mamífero,
que tenha sido bem proveitosa para vocês. E a gente vai se falando agora via chat. Beleza? Obrigada, gente. Um abraço, bons estudos. Tchau, tchau.